Muito boa tarde, Sobral, um abraço, seja o norte do estado. Estamos começando a partir de agora, Redação Plus. A apresentação do programa é de Mário Magalhães, com a participação de Tony José. Vamos ficar até as 2h da tarde, destacando as principais informações para você de Sobral e da região norte do estado. Confira agora os destaques do Redação Plus. Olha, dentro do programa vamos destacar de que a polícia registra acidente grave, acidente de moto na manhã do dia de hoje, tira a vida de uma mulher aqui em Sobral. E atenção, olha, homicídio a bala é registrado em Guaraciaba do Norte. E atenção, olha, vamos destacar também do programa de que o presidente da Câmara Municipal de Sobral fala sobre projeto de lei sobre transporte por aplicativo em Sobral. E atenção, olha, vamos destacar de que prefeito Oscar Rodrigues visita locais onde serão instaladas torres de segurança. E atenção, olha, o Ministério Público do Ceará, por meio da 2ª Promotoria de Sobral, recomenda à Prefeitura a realização de concurso público na Secretaria da Saúde. Essas e outras informações a partir de agora aqui no programa, que começa para Sobral e toda a região norte do estado. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Mas olha, um acidente grave foi registrado na manhã dessa terça-feira, hoje então, na entrada da rodovia que liga Sobral ao distrito de Bonfim, ali na BR-222. A ocorrência envolveu uma moto que seguia no sentido distrito de Bonfim, aqui em Sobral. De acordo com as informações apuradas no local do acidente, ao acessar a BR-222, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu em uma ribanceira no outro lado da CE. As vítimas foram identificadas como Raimundo e a senhora Priscila Linhares da Silva. A informação das autoridades da segurança pública, o senhor Raimundo, que conduzia a moto, foi socorrido às pressas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital Santa Casa, encaminhado para atendimento médico. Já a senhora Priscila Linhares da Silva, que estava na garupa da moto, sofreu uma forte pancada na cabeça, lesões em várias partes do corpo, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. As circunstâncias do ocorrido deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, que faz todo um trabalho na BR-222, esteve no local, onde realizou todo um trabalho em relação à questão do trânsito. Fato triste que foi registrado na manhã de hoje, aqui na cidade de Sobral, mais precisamente ali na entrada da BR-222, que dá acesso à CE, que liga o distrito de Bonfim, aqui em Sobral, e que dá acesso também à cidade de Cariré. Infelizmente, uma mulher acabou falecendo no local e, segundo a informação da polícia, a mulher foi identificada como Priscila Linhares da Silva. E o homem que estava conduzindo a moto, identificado apenas por Raimundo, foi conduzido às pressas para o Hospital Santa Casa através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou seja, o SAMU, e ficou recebendo atendimento médico naquela unidade hospitalar. Tony José, boa tarde. Triste essa informação em relação a esse casal que vinha, segundo a informação, vinha da região do distrito de Bonfim e acabou se envolvendo nesse acidente grave aqui na cidade de Sobral, e essa mulher que estava na garupa da moto não resistiu e acabou falecendo. Boa tarde, Tony. Muito bem, Mário, boa tarde para você, boa tarde, Cláudio, boa tarde para você, amigo ouvinte, que acompanha a 101.5 aqui, o Redação Plus FM. Que tragédia, né? Tragédia realmente, esta fatalidade, logo nas primeiras horas de hoje. Este casal estava vindo, né, para a cidade de Sobral. Digo casal, não sei exatamente se era marido e mulher, mas era um homem ou mulher que vinha,
E agora, muito curioso, muito estranho, tal qual aquelas dúvidas que a gente aqui às vezes fica questionando no ar, né, Mário? Quando uma moto bate frontal, moto com moto. Nesses dias, inclusive, eu estava vendo um vídeo e não acreditei. Simplesmente uma moto não vem em tanta velocidade, e uma outra avança, a preferencial, não observa, choca-se, Mário, literalmente como você indaga aqui. Como que pode uma moto bater frente a frente? Mas aconteceu. E a mesma coisa a gente fica se perguntando. Como que este acidente, né, se deu? Como foi o ocorrido? Se tivesse acontecido na via mesmo, vindo no sentido, até era compreensível, né? Bom, de repente desviou de um buraco, desviou de um animal, alguma coisa assim. Mas é de lei, meus amigos. É de lei. Você, quando chega, vem numa vicinal, e ali não é vicinal, a gente chama vicinal aquela estrada de interior que não tem asfalto, tem só o chão batido, né, Mário? Então, quando você vem numa vicinal, é óbvio que você tem que parar. Da mesma forma, é um cruzamento no centro de uma cidade. Quando você vem de uma rua, né, você tem que parar, olhar para um lado, para o outro, para poder avançar. E aí, curiosamente, a informação que a gente tem, de acordo com a matéria, é que perdeu o controle e simplesmente avançou. Talvez ele fez uma curva muito aberta, né? Talvez se desesperou na pressa, alguma coisa assim, estava distraído, conversando, né? Bom, as circunstâncias do acidente ainda não são, de um certo modo, oficiais, é oficiosa, e aí a gente vai acompanhar o laudo, né, pericial, para poder, de fato, diagnosticar, saber as circunstâncias do acidente. Mas que curioso e lamentável, isto sem sombra de dúvida. O pessoal aí na moto vinha, né, o seu Raimundo e a Priscila, vinham do sentido do Bonfim, né? E chegando já aqui no entroncamento da BR-222, aqui pertinho ali daquela ponte, né? Conhecida como Ponte do Pitinho, Mário? Isso. Uhum. Mais ou menos ali, naquela entrada. De repente, houve esse desequilíbrio, essa perca de controle, de modo que ele, em vez de entrar ou para a direita ou para a esquerda, não sei para onde iam, né? Para a direita você vai aqui, sentido, quem vai para Fortaleza, tem ali um supermercado, alguma coisa assim, tem o Distrito Industrial, né? E para a esquerda você vai adentrar ali o bairro do Sumaré, vai sair lá no centro da cidade, enfim, não sabe-se para onde eles iam. De fato é que eles saíram da via que vinha, da via que vinha sentido do Bonfim, do distrito, da zona rural, atravessou o outro lado, caiu numa ribanceira. Tragédia, a mulher, né, pelas imagens a gente observa, Mário, às vezes é comum a gente dizer, estava sem capacete, mas pelas imagens que eu tive acesso, dá para ver o capacete próximo à mulher. Então, assim, a mulher, infelizmente, ela não deu tempo de ser socorrida, perdeu a vida na hora. O homem, o piloto, o condutor, no caso a mulher era garupeira, o homem, o seu Raimundo, ele acabou ainda resistindo, né? O socorro foi acionado e aí até esse momento a gente não tem atualizado o seu estado de saúde, mas imaginamos que não esteja tão grave. Mas é um fato triste e lamentável, principalmente porque a gente tomou conhecimento de que a dona Priscila, ela estava aí já talvez vendo até a questão do aniversário do seu filho. Não sei se hoje ou era amanhã, mas é uma tragédia na família e, por que não dizer, né, entre os amigos também da localidade, né, Mário? É verdade, lamentar aí profundamente esse caso, foi registrado agora há pouco, na manhã de hoje, aqui na cidade de Sobral. Mas olha, falando da questão da violência em si aqui na nossa região, nós tivemos acompanhando esses casos aqui em Sobral, né, nessas últimas horas, e a informação é que toda a situação que aconteceu desde a madrugada de ontem, quando deu no período da tarde, no início da tarde, a polícia ainda apreendeu mais armas de fogo, munição, além de outros objetos. E segundo a informação da polícia, o material foi apreendido em uma área de mata, próxima ali à região de um açude, que fica ali nas proximidades do residencial Nova Caiçara. Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos necessários. A Polícia Civil do Estado do Ceará continua realizando um trabalho de investigação em relação ao caso. Já uma outra informação em relação também à questão da violência aqui na nossa região,
Um homem foi morto a tiros após ter a sua casa invadida na noite de ontem para hoje, na localidade conhecida como Sítio Morrinhos, zona rural de Guaraciaba do Norte. Segundo a informação por parte da polícia, a vítima foi identificada como Cláudio Rodrigues dos Santos, de 57 anos. Segundo informações, indivíduos armados teriam invadido a residência pelos fundos da casa, efetuando vários disparos de arma de fogo. E em seguida fugiram do local. A área foi isolada pela polícia militar até a chegada da perícia forense, que realizou os procedimentos cabíveis e removeu o corpo para o IML aqui em Sobral. A Polícia Civil instaurou investigação para apurar a motivação e a autoria do crime, enquanto a Polícia Militar segue em diligências na região com o objetivo de localizar e prender os autores do crime. Fato esse que repercutiu assim de forma negativa, mais uma vez na região da Serra da Ibiapaba, agora na zona rural lá de Guaraciaba do Norte. E a polícia continua fazendo esse trabalho na região com o objetivo de conseguir identificar os autores. Tá aí outro caso triste, né, Tony, registrado nessas últimas horas aqui na nossa região norte do estado. É verdade, a polícia vem tentando intensificar, né, essas abordagens em face de denúncia. Inclusive a polícia sempre, né, ressalta, né, quando prende ou apreende, tem até um número para que a população possa estar contribuindo através das denúncias para facilitar aí a ação, as operações da polícia. Mas é aquela história, né? Quem é que vai ousar de repente ligar 190 ou 181, né, para poder fazer uma denúncia, ou quem vai ousar ir até uma delegacia? Eu lembro no passado, até alguém me falava, não recordo precisar o ano aqui, e nem quem mais, mas eu recordo de uma situação. Antigamente, no quartel, quando funcionava ali na praça, aqui no centro, né? Ali na Praça Luzia Homem, né? Onde hoje é a cadeia, né? Cadeia construtiva. Ali funcionava o quartel e era comum, né, nas comunidades, os líderes, aquelas associações mandavam lá os representantes, fosse presidente ou secretário, para dialogar com o coronel e pedir uma ida até o bairro, até a associação, para palestrar, para intensificar as zonas de segurança, né? E a pessoa falava: rapaz, eu não vou mais lá no quartel não, porque quando eu ia saindo, né, tinha lá uma turma que ficou perguntando: ei, o que é que vocês vieram fazer aqui? Parece que estava tendo uma situação na época de pessoas denunciando alguns policiais pelas abordagens, né? Então hoje, né, quem é que vai também ousar contribuir com a segurança, mesmo que seja garantido o sigilo? É difícil, é complicado alguém da comunidade pegar o telefone e denunciar, seja lá o que for. Mas é interessante porque, mediante as denúncias, obviamente, o crime vem diminuindo, né? A gente tem observado que, vez ou outra, encontram por aí em casas abandonadas motos, drogas, armas. Então, a população também precisa trabalhar junto, em harmonia com as forças de segurança. Por falar em juntos com a força de segurança, em harmonia, registrar, né, Mário, essa operação, ela continua em aberto. Essa situação que houve no residencial Caiçara, quando esse forte grupo armado veio a Sobral para praticar atos ilícitos, né, um grupo aí contra o outro, essas coisas que a gente é acostumado a ver, né, ou pela televisão, via muito lá nos morros do Rio de Janeiro. E de repente está acontecendo aqui na cidade de Sobral. Mas a polícia vem trabalhando e, paralela a uma outra informação, Mário, a gente ressalta, teve no final de semana um homicídio ali próximo ao Hemóce, né, ao Hemocentro. E no dia de ontem, a polícia acabou colocando à disposição da justiça, identificou um dos suspeitos envolvido neste crime. E é isso, o trabalho da polícia vem acontecendo, né? Tanto aqui na cidade de Sobral, como também lá na Serra da Ibiapaba, né? As ocorrências, elas vêm acontecendo, mas a polícia vem dando uma resposta através dos seus inúmeros, das suas inúmeras composições. Mas olha, a informação é que o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, realizou na manhã desta segunda-feira, ontem então,
uma visita técnica aos pontos onde serão instaladas torres de segurança aqui na região de Sobral. A ação faz parte das iniciativas voltadas ao reforço da segurança pública na cidade. A agenda contou também com a presença do secretário da Segurança Pública Cidadã de Sobral, o coronel Mário Cunha, e do comandante da Guarda Civil Municipal, o Edinaldo Castro. Durante a visita, foram avaliados os locais estratégicos definidos para a implantação dos equipamentos. As torres de segurança fazem parte de um conjunto de medidas adotadas pela gestão municipal, com o objetivo de ampliar o monitoramento e fortalecer as ações preventivas no território sobralense. A iniciativa busca melhorar a resposta das forças de segurança diante de ocorrências. E a administração municipal informou que seguirá atuando com planejamento e responsabilidade para ampliar as políticas de segurança com foco em garantir mais tranquilidade à população de Sobral. Que dizer, Tony, dessas torres que estão aí sendo construídas, levantadas, e a presença do próprio prefeito visitando esses locais para ver como é que fica toda a situação, hein, Tony? Olha, Mário, a gente ressalta e fica observando, e até no aguardo, muito embora ele tenha dito já, mas a gente fica no aguardo que seja o quanto antes implantado, né? Ele, na volta aos trabalhos da Câmara, ele anunciou esta parceria com o governo do Estado em adquirir, nesta aquisição, destes 20 postos de observação. Naquela ocasião ele já frisava, seriam ou serão 14 na área que circunda, na verdade, a cidade, né, entrada e saída, e as outras 6, porque um total de 20, 14 mais 6, 20, 6 seriam implantadas em pontos estratégicos no miolo da cidade, não é? Então, se de fato isto acontece, nos remota ao tempo do antigo GPM. No outro dia eu até falei aqui, eu falei foi outro GP aí, mas é GPM, você lembra dos antigos GPM que tinha em Sobral? Sim. Onde havia ali no bairro, os policiais faziam ronda a pé, e o policial ele tinha uma estrutura, Mário, para poder, né, fazer ali as suas necessidades urgentes, né, tomar uma água, tomar um café, de repente ir a um banheiro. E olha que naquela época não tinha policial mulher. E hoje a gente observa, né? Você imagina, policial que fica ali direto numa viatura circulando, não tem uma estrutura. Não tem uma estrutura. Você passar praticamente ali 12 horas ou 24 horas, eu não sei qual é a carga horária de uma equipe policial desta, né? Mas de repente, se você tem, é claro que nesse posto de observação vai ser apenas a guarda. Eu não sei se de repente haverá uma parceria em face daquela lei estadual, Mário, que a Polícia Militar age em parceria com a guarda, né? Nas rondas municipais, nas rondas escolares. Então, se de fato acontece isto, Sobral vai ganhar, sem sombra de dúvida, no âmbito da segurança, porque haverá um monitoramento na entrada e na saída da cidade, né? Onde tem ali aquele ponto-chave, aquele ponto X, tal qual havia na pandemia. Você lembra que na pandemia a cidade todinha era cercada com barreiras? Tinha uma equipe da guarda ali, você tinha que se identificar? É claro que não haverá um embarreiramento, né? Mas facilita, Mário, imagina, uma ocorrência num determinado ponto da cidade. De repente os postos já ficam antenados, né? Já ficam de sobreaviso. Então facilita de repente. Olha, identifique aí a placa X, tal. Então a equipe já fica, né, de sobreaviso e já pode identificar e com facilidades até capturar, seja lá quem for que tiver envolvido nas ocorrências. Então, a gente aguarda que seja implantado o quanto antes, que haja sim uma estrutura e não seja só um posto de observação sem segurança para os próprios guardas que vão estar lá, né, Mário? É importante a gente dizer isso.
Rapidamente, lembram daquela onda que teve de ataques aqui, onde o próprio quartel, viaturas foram atacados, postos do INSS, o prédio do fórum e outros mais. Imagina, se esses guardas ficam ali, né, sem estarem em total segurança. Eles não têm como dar uma imagem de segurança, como é que eu posso dizer? Uma situação de segurança se eles mesmos estão inseguros. Ou seja, tem que ter uma estrutura plausível, tem que ter uma estrutura adequada, pronto, a palavra certa é esta, adequada, para poder realizar a segurança, tanto deles como da população. Muito bem, está aí a informação em relação a esse trabalho realizado pelo próprio prefeito aqui de Sobral, Oscar Rodrigues, acompanhando a instalação dessas torres. Agora, Tony, eu vejo assim também, eu não sei como é que funciona essa questão aí, se é junto com a CIOPS, né, a Polícia Militar, porque Sobral já tem algumas câmeras já instaladas na entrada das cidades, e que infelizmente acontece um bocado de assalto, gente tomando motos nessas próprias avenidas, né? E a polícia muitas das vezes não consegue identificar os autores e recuperar a moto. Vai recuperar depois, mas tem, por exemplo, na Cleto Ponte tem, na Johnny Sanford tem, ali depois quem da fábrica de cimento tem, quem vai aqui depois da Polícia Rodoviária Federal tem. Quem vai para Massapê ali, depois da polícia, que funcionava a polícia, né, também tem, né, e tem horas que a gente percebe assim, que tem alguma coisa que, não sei como é que o pessoal age, é rápido a ação de muitos indivíduos, tomam moto ali questão de menos de 1 minuto, né, e as câmeras, não sei se estão funcionando, mas não sei, mas a polícia demora um pouco para chegar, e com essas instalações aqui, a gente torce para que isso seja o mais rápido possível, né, Tony? Eu imagino aqui rapidamente, para a gente não extrapolar o horário, eu imagino que esses postos, eles deveriam ter uma estrutura mínima, tal qual um posto de saúde, né, Mário? E deveria ter uma estrutura mínima de acomodação dos profissionais e ter ali uma sala de câmeras também de monitoramento, bem observado por você. A não ser que essas câmeras hoje, onde estão, não estejam funcionando. E há uma lei, inclusive, que se tiver uma câmera na casa da Cláudia, na sua e na minha, a gente pode adaptá-las ao sistema da segurança pública. Muito bem, mas olha, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Sobral, realizada na tarde e noite dessa segunda-feira, ontem então, o presidente da Casa Legislativa sobralense, o vereador Chico Joia Júnior, falou sobre o projeto de lei de número 001/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que propõe alterações na lei de número 2193, de 14 de dezembro de 2021, responsável por regulamentar o transporte individual e coletivo urbano, com destaque para os serviços por aplicativos. Em sua fala, o presidente da Câmara Municipal de Sobral, o Chico Joia Júnior, explicou que o projeto trata de pontos sensíveis para a categoria, como o prazo de autorização para funcionamento, a possibilidade de mototáxi substituto nos finais de semana, o prazo para transferência de vaga e atualização dos valores da taxa de vistoria e do controle operacional. Segundo Chico Joia Júnior, as mudanças buscam ajustar a legislação à realidade atual do setor e melhorar a organização do serviço no município. O vereador, no caso, o presidente da Câmara, Chico Joia Júnior, destacou também que a Câmara Municipal de Sobral tem o papel de analisar o projeto com responsabilidade e diálogo, ouvindo os profissionais do transporte e a população usuária. Ele reforçou que o debate é essencial para garantir segurança jurídica, transparência e equilíbrio entre o poder público e os trabalhadores que atuam no transporte por aplicativo. O presidente informou ainda que o projeto de lei seguirá para análise das comissões competentes, onde será discutido com mais profundidade,
antes, ou seja, profundidade, antes de ser levado ao plenário para votação, com a participação de todos os vereadores. Está aí essa discussão em relação a esse pessoal que trabalha, os mototaxistas, além também desses outros profissionais aí por aplicativo. Eu acompanho assim, há muito tempo o trabalho dos mototaxistas aqui de Sobral e mais recente esses outros profissionais de aplicativos, né, Tony? Que são profissionais que lutam no dia a dia, tanto na chuva, né, e também num solzão, rapaz, federal. Tem alguns que até, devido à quintura ser grande demais, até aparece com problema de saúde, mas está aí esse projeto chegando na Câmara Municipal de Sobral para que seja discutido para a melhoria desses profissionais, né? E um fato interessante é essa questão do substituto nos finais de semana, e que, segundo a informação do que a gente acompanhou aí do pessoal que faz parte do sindicato da categoria, o pessoal tem já esse direito, né, em relação ao substituto, né, nos finais de semana, no sábado, no domingo, para que o profissional titular possa ter um descanso aí de 2 dias na semana e na segunda voltar novamente ao seu trabalho. E mais uma vez eu lembro, é bom quem a gente vê assim, eu sei que não é 100%, porque todo canto não é nada 100%. É muito pouca coisa 100%. Mas a gente vê, são profissionais que se dedicam, né? O Tony, tem gente como mototaxista aqui em Sobral há quase 30 anos, desde quando surgiu o sistema, né? E depois ainda fazia parte daquela, tinha os grupos, né? Mototáxi fulano de tal, mototáxi empresa tal, mototáxi, e depois a prefeitura chamou, né, assumiu a responsabilidade e ficou como a concessão, ou seja, da prefeitura aí dar aquela vaga para o trabalhador, né? E que é legal porque são pessoas que se dedicam, né? Eu diria quase 100% tem uma responsabilidade muito grande com o passageiro e por aí vai. É tudo 100%? Não, tem ainda alguns, precisa dar a questão da melhorada e tudo, mas é um sistema que deu certo aqui em Sobral, tanto é que, além dos mototáxis, tem o pessoal do aplicativo também, que desenvolve um grande trabalho também na cidade, né, Tony? Olha, é uma categoria de suma importância, e não é de hoje, faz tempo, desde quando foi implantado, né, lá nos primórdios, a gente sabe que lá tinha umas dificuldades, né? Polêmicas eram geradas, mal profissionais que maculavam a categoria, um fazia e acabava respingando nos outros, né? Em que sentido? Cobrando valores além do estabelecido. Pessoas que vinham do interior, né? Idosos, vinham para médico, as sacoleiras, e de repente, né? Os mototáxis, eles, percebendo que a pessoa não era daqui, realmente castigava, metia a mão no bolso, né? Teve uma situação até hilária, para não dizer outra coisa. A pessoa desceu ali na rodoviária e pediu para ir para o antigo hotel, não sei como era o nome do hotel aqui, mas ficava pertinho. Simplesmente o cara subiu, deu a volta no quarteirão, parou. Aí a moça falou isso: peraí, nós não estávamos bem ali? Aí, sim, você pediu para vir para o hotel tal. Aí, quer dizer, gera desonestidade, sabe? Outra vez, eu estava no Banco Brasil, e aí eu digo, porque eu fui testemunha auricular, né? Eu presenciei testemunha ocular e auricular. É o novo, né? Estava lá no atendimento, no gerente, e a pessoa era de outra cidade, e a pessoa disse: vá ali na outra praça, era Banco do Brasil na época, e a praça era Coluna da Hora. Olha, se fosse a pé, atravessando o Beco do Cotovelo, em questão de 10 minutos já tinha resolvido o problema. Desceu, não era da cidade, pegou uma moto, o cara deu voltas e voltas e voltas e voltas e cobrou um absurdo. Quando chegou: rapaz, você estava onde? Não sei, eu peguei uma moto ali, ficou dando volta no quarteirão. E aí o atendente do banco começou aí: rapaz, não acredito não. Se você tivesse ido a pé, bastava ter atravessado aqui o Beco do Cotovelo. Mas eu não sabia. Você não perguntou. Então gera desonestidade nisso tudo. Teve um caso, Tony, de um colega da gente. A gente estudava já na UVA. A gente veio de ônibus lá de Alcântaras. E o colega da gente, da mesma sala, né,
desceu aqui no mercado para fazer um negócio lá. E aí ele pegou o mototáxi. E aí a gente foi para Uva. E aí ele disse que a partir do mercado, Tony, para Uva, é só sair ali. Pega antigamente ali Diogo Gomes era sentido. Era e voltava, né? Isso. Descia direto, meu irmãozinho. Chegava na Lagoa da Fazenda, passava do outro lado, estava na Uva. Aí o cara pegou o rapaz lá, amigo da gente, estudante da Uva, foi para o bairro do Junco foi lá para ao centro de convenções. Eita. Passou no prédio da Colmeia, voltou ali para a entrada que desce para o Massapê, desceu ali na expectativa alto da Brasília, foi que chegou lá na Uva. Que é isso? Quer dizer que eu fiquei assim, rapaz, é muita desonestidade. Questão de cultura, viu, Mário? O amigo da gente, ele foi em lua de mel só para rapidinho aqui, a gente está falando dessa importância da categoria, né? E a gente sabe que nem todos na categoria, assim como na nossa também, né, Mário? Sim. A nossa também tem uns bichinhos aí bons de pelo, não tem? Eles foram para a lua de mel lá na região do Paraná, Curitiba, sei lá, aquela região. E fizeram da seguinte maneira, de fora, né? Descendo aí todo bonitão, das tapiocas, se achando. Entrou no táxi e aí disse, me deixe na parte fulano de tal. O taxista olhou assim pelo retrovisor. Vocês não são daqui não, né? E ele ainda foi ríspido com o motorista. Amigo, eu pedi para você me deixar na parte fulana de tal. Não queira perguntar de onde eu sou, não. Aí o cara educado ainda disse, não, eu estou perguntando porque eu sei que vocês não são daqui. Se vocês fossem, vocês não entrariam no meu táxi, pedir para deixar, porque é ali, do outro lado da praça. Quer dizer, o cara de uma outra cultura, né? Poderia ter simplesmente entrado no carro, dado a volta, né, Mário? E cobrado, né? É verdade. E ele baixou, né, a cabeça, com vergonha, pediu desculpa. Então é isso que a gente ressalta. A importância da categoria dos mototaxistas e agora chegando também essa onda de aplicativos, de modo que dá para todo mundo, desde que você preste um bom serviço, não é isso, Mário? Muito bem, mas olha, uma outra informação que já saiu nas últimas horas aqui em Sobral é que o Ministério Público do Ceará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça aqui de Sobral, recomendou que a Prefeitura Municipal de Sobral realize concurso público para a Secretaria de Saúde e suspenda imediatamente os processos seletivos simplificados para contratação de temporários. A medida foi expedida no último dia 6 de fevereiro e busca garantir estabilidade na prestação dos serviços de saúde à população. A promotoria emitiu o documento após denúncias de irregularidades como a renovação reiterada de contratos temporários sem justificativa concreta de interesses públicos e a substituição de servidores efetivos por vínculos, ou seja, dados do portal da transparência mostram que há desproporção entre efetivos e temporários, além de contratações que ultrapassam o limite legal de 24 meses. O procedimento aponta que o município informou ter iniciado trâmites para concurso público, mas não apresentou cronograma, fase, nem responsável, nem comprovação orçamentária, o que se configura atraso injustificado e mantém a dependência de vínculos precários, instabilidades, rotatividade de pessoas e risco à continuidade do atendimento, prejudicando direitos fundamentais da população sobralense. A recomendação especifica também a adoção das seguintes providências: criação em até 10 dias úteis de uma comissão técnica para dimensionar a força de trabalho da Secretaria, identificando cargos vagos e déficit de pessoal, apresentação em até 30 dias úteis de cronograma detalhado do concurso público, incluindo todas as etapas e prazos, e inclusão no certame de todas as funções permanentes hoje ocupadas por servidores temporários, cedidos ou comissionados, além da entrega de um levantamento atualizado dos contratos temporários em vigor em 30 dias úteis.
Ainda conforme o Ministério Público, o descumprimento da recomendação poderá resultar em medidas judiciais e extrajudiciais contra o município. Esse fato chamou a atenção em relação a esse trabalho realizado pelo MP do Ceará em relação à questão da Secretaria de Saúde de Sobral. Pelo que a gente acompanha, né, Tony, eu acredito que logo a própria secretária que desenvolveu um trabalho grande no que se refere à questão da Santa Casa de Sobral, ela, junto com toda a sua equipe e as autoridades, o próprio prefeito, logo estará resolvendo essa situação em relação a esse setor na área da saúde, né, Tony? A gente espera que de fato seja realmente obedecido, né, e observado, mas é papel e função do Ministério Público atuar desta maneira, né? Haver essas fiscalizações e de fato cobrar de quem de direito. Mas tivemos já inclusive uma situação semelhante na outra pasta, que é a pasta da educação. E aí houve um diálogo, houve um entendimento, um acordo, onde foi estabelecido regras e estão sendo aí alinhadas, aliás, foram alinhadas e estão sendo observadas, que é justamente a questão da manutenção do prazo, né, do concurso anterior e o que estabelece a questão no que tange a questão dos temporários na educação. Foi feito aquele acordo e a gente imagina que também, né, seguirá os mesmos trâmites, serão alinhados também na Secretaria de Saúde. De modo que o que a gente espera, e a gente vai observar isto atentamente, é para que o serviço não seja prejudicado, em hipótese alguma, né? Que em nenhum momento o serviço haja prejuízo e, de fato, se antecipe aí quem de direito para poder continuar entregando o que de fato a população espera receber. Muito bem, outra informação também que vem chamando a atenção aqui em Sobral, nos distritos e na zona rural, além também de outros municípios da região aqui de Sobral, a informação é que uma decisão da segunda vara civil da comarca de Sobral determinou a suspensão temporária das reuniões das comissões permanentes da Câmara Municipal de Sobral, que contam com a participação de 2 vereadores expulsos do Partido Socialista Brasileiro, ou seja, PSB. A medida foi concedida em caráter liminar pelo juiz, o doutor Eric José Pinheiro Pimenta, no âmbito de um mandado de segurança impetrado pelo Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro. De acordo com a decisão, o magistrado reconheceu a existência de omissão por parte da presidência da Câmara ao não apreciar por cerca de 60 dias os pedidos apresentados pelo PSB para substituir os parlamentares expulsos nas comissões permanentes. Para o Judiciário, a ausência de uma decisão formal de mérito sobre os requerimentos caracteriza ilegalidade administrativa suficiente para justificar a concessão parcial de liminar. Com isso, ficou determinado que no prazo de 5 dias sejam suspensas quaisquer reuniões das comissões das quais participam os vereadores desligados do partido, até que o Legislativo Municipal delibere oficialmente sobre os pedidos de substituição em conformidade com o regimento interno da Casa. O descumprimento da ordem pode resultar em multa diária de R$1.000, limitada a 30 dias. Por outro lado, o juiz negou pedido do PSB para que a Justiça determinasse a imediata efetivação das substituições. Segundo a decisão, essa providência extrapolaria a atuação do Poder Judiciário, por se tratar de matéria interna do Legislativo. O magistrado destacou o princípio da separação dos poderes e ressaltou que não cabe ao Judiciário interpretar
ou aplicar normas regimentais no lugar da Câmara, salvo em situação de flagrante ilegalidade. A decisão também fixou prazo de 10 dias para que a presidência da Câmara preste informações formais nos autos. Após essa etapa, o processo será encaminhado ao Ministério Público do Estado do Ceará para emissão de parecer antes do julgamento definitivo do mandado de segurança. Então está aí essa informação em relação à Justiça, determina suspensão de comissões da Câmara de Sobral após impasse envolvendo vereadores ou seja, envolvendo PSB. É porque, na realidade, eu tenho acompanhado os trabalhos da Câmara Municipal, os vereadores Marlon, o Marlon Sombreira e também a Socorrinha Brasileiro, eles foram eleitos pelo PSB, né? E aí depois, lógico, claro que cada um tem, eu diria assim, busca desenvolver o seu trabalho junto com aqueles que lhe colocaram lá, né? Porque não adianta, por exemplo, eu ser um vereador e ter a mínima condição de ajudar meus eleitores. E aí o pessoal busca aquilo que é melhor, né? E aí, lógico, claro, foram para a base aliada do prefeito, e aí o pessoal do partido diretório, do PSB, não gostou e aí expulsou os dois e está pedindo essa questão aí da saída deles das comissões, da qual eles faziam parte. E aí colocaram o próprio presidente para resolver aí a situação. E agora entrou a Justiça, né? E é outro caso, né, Tony, que eu tenho a pura certeza que será resolvido o mais rápido possível. E eu até acredito, se foi dado esses prazos aí, essas datas, eu acredito que até essa semana, hoje terça-feira, eu acredito que até sexta-feira tudo isso será resolvido pela própria mesa diretora da Câmara Municipal de Sobral, através do vereador que é presidente daquela casa, né, Tony? É bem complexa essa situação, né, Mário? Porque isso vem se arrastando desde o ano passado, se eu não estou enganado, quando alguém até interpelava o presidente da Câmara e pedia, né, uma posição, uma resposta, em função exatamente dos dois vereadores citados estarem ainda presentes na comissão, né? E alegava-se, obviamente, que assim como os vereadores haviam sido suspensos, né? Como é que a gente chama? Expulsos não foram, né? Eles foram expulsos? Eles foram, mas não perderam o mandato, né? Então implica dizer que na comissão o partido tem direito, não é o vereador em si. Aquela vaga na comissão, né, por lei, pertence ao partido. Então, se aqueles dois vereadores que compunham a comissão não faziam mais parte do partido, então eles estavam ali de forma irregular e a comissão não podia andar. Então foi protelado, até porque entrou-se no recesso também, então virou o ano, e agora, através da Justiça, foi recorrido, e vamos aguardar como a casa vai entender e vai se posicionar, uma vez que é estabelecido aí um prazo de 5 dias para a cessação dessas reuniões da comissão, e o presidente da casa tem 10 dias para poder fazer um juízo de valores e tomar uma decisão, né? E, obviamente, em tomando esta decisão, em face da multa diária de R$1.000, o que acontece? O PSB vai indicar, aliás, já até indicou, mas vai oficializar, né, a ida dos dois vereadores para a comissão. Então, é desta forma que tramita. Vamos aguardar como vai se comportar a Câmara e o presidente nos próximos dias, em face justamente deste imbróglio que se criou com a expulsão do partido dos dois vereadores, né, que, segundo estabelecido, né, contrariaram o regimento do referido partido. Uma outra situação que a gente pode perguntar é se, a partir de uma data X, os vereadores citados, eles não podiam mais representar ou falar, tomar decisões pelo partido, aí fica a pergunta no ar, né, Mário? E as decisões que eles tomaram? Eles não tomaram uma decisão individual, eles tomaram ali representando um partido, uma vez que não faziam mais parte. Será que as decisões e documentos assinados
podem ser revistos? Serão anulados? É uma pergunta que fica. A outra questão, tem o outro imbróglio paralelo a isso, né? Muito embora ele não faça parte, talvez, de nenhuma comissão, é apenas ali da bancada da secretaria, né? A bancada da diretoria, que é o vereador do PT, que também teve aquele imbróglio, onde, por desacordo, né? Por não seguir a orientação do partido, ele acabou sendo também expulso, e eu me refiro ao vereador lá do Aracatiaçu. Muito bem, olha, vamos até Brasília. O Genésio Araújo traz as informações da política no Distrito Federal. Acompanhe. Agora na Plus, Política Real, com Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Quando a esmola é grande, o santo desconfia, diz o povo. A Frente Parlamentar da Agricultura, comandada por notórios bolsonaristas, trabalha para que o acordo Mercosul-União Europeia, que está na Câmara desde o início do mês, seja discutido demoradamente na busca de salvaguardas. Hugo Mota, chefe da Câmara, recebeu o deputado petista Lindo Chinalha, relator da proposta. Determinou que o documento de 4.000 páginas seja relatado já. Quer votar depois do Carnaval. Também ontem mandou que a PEC do 6x1, considerada fundamental por Lula e o PT, seja discutida na Comissão de Constituição e Justiça, ponto decisivo para a votação no plenário. O projeto tem claro interesse eleitoral. Hugo Mota, visto como um traíra no ambiente governista, ao fazer tais movimentos, não os faz só por conta de seus interesses na Paraíba, onde Lula tem muita força. Hugo Mota, o mais jovem presidente da Câmara, chegou onde chegou, pois representa um grupo político. Na política, se diz que jabuti não sobe em árvores, ou é enchente, ou mão de gente. Depois que Gilberto Kassab fez das dele, o resto do Centrão está fazendo das suas. O povo tem sempre razão. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Muito bem, tá aí o Genésio Araújo, Política Real, direto de Brasília, trazendo aí as informações do Distrito Federal. Muito bem, mas olha, antes da gente trazer informação de que Sobral é mais uma vez destaque no cenário nacional, na questão da educação, a gente fala um pouquinho em relação à questão da política no estado do Ceará, principalmente esse início de campanha eleitoral para governo do estado, né? Tá aí toda essa situação, ninguém sabe ainda se o Ciro Gomes vai ser candidato, né? Ele mesmo ainda não definiu se vai ser ou não. Ficou aquela pergunta no ar do que a expressão dele lá na região de Juazeiro nesse último final de semana. Mas pelo outro lado já tem a situação com o seu candidato confirmado, que é o Elmano de Freitas. Agora a política, eu ouvi e vi de um político famoso aqui do estado do Ceará, inclusive está nesse meio aqui da política para governo do estado, nessa campanha que se aproxima. Ele falando em pleno beco do cotovelo de que a política é altamente apaixonante, mas a política também é altamente e 10 vezes mais do que apaixonante, ela é decepcionante. E aí por que eu abordei isso? Eu ouvi e vi ouvi e acompanhei de perto, né, esse político famoso aqui do estado do Ceará, falando isso no beco do cotovelo. É porque nós estamos acompanhando todo o início de preparação aí para a campanha eleitoral, e aí eu ouvi agora uma matéria que saiu do governador, dizendo que agora está mais fácil a situação para ele, porque tem como coordenador o Camilo Santana e o Cid Gomes. E a informação que a gente tem também é de que o Cid Gomes não está bem cheirado aí com o Camilo Santana. E aí eu estava até imaginando, e já? Né? O Cid Gomes não está mais bem cheirado com o Camilo Santana. Você lembra da escolha do sucessor do Cid quando era governador, que terminou o mandato dele? Vários nomes apareceram, inclusive até o Leônidas Cristino
que já foi prefeito aqui em Sobral, também foi citado o nome na época, aquela coisa. E de uma hora para outra, o Camilo era secretário, enfrentou uns problemas com relação à questão de banheiros. Ele e um deputado lá chamado, não sei o que Menezes, Theo Menezes, acho que era. E os dois estavam naquela dificuldade danada, né? A justiça, aí de repente o Cid decide de que o candidato seria o Camilo Santana. E o Camilo circulou todo o estado do Ceará acompanhado do Cid. Eu lembro que no dia da eleição, né, eu já aqui na Plus FM, rapaz, eu tô meio antigo aqui na Plus, né? Olha, na época que o Cid eu era governador, a gente já estava aqui no meio, né? E aí eu lembro que teve a prisão de um ex-vereador aqui em Sobral. O Cid estava dando uma entrevista em Juazeiro do Norte, ao vivo, num canal de televisão. Questão de 1 hora e pouco já estava em Sobral, num helicóptero aí, num jatinho, não sei de quê. Chegou na delegacia e acompanhado do Camilo, né? E na época teve aquela discussão, aquele empurra na Câmara, na delegacia, que funcionava ali perto da igreja do São Francisco. E aí agora o Elmano anunciando de que Cid e Camilo serão aí seus coordenadores. E aí a informação que a gente tem é que os dois não estão se cheirando direito. E aí volta a gente recordar o que um político famoso aqui do estado do Ceará, e que é aqui de Sobral, disse no beco do cotovelo: a política é altamente apaixonante, mas é também altamente decepcionante, e até 10 vezes a mais. É por isso que quando o cara decide entrar na política, tem que ter a cabeça bem feita, porque o que vem de críticas, o que vem aí de rasgando o ser humano e a família dele é demais, mas precisa ter realmente assim foco na coisa. E aí, quando tem essas brigas, meu irmãozinho, o negócio é federal. Mas está aí a informação do próprio governador de que o Cid e o Camilo serão seus coordenadores de campanha. Mas, pelo outro lado, está aí a informação também de que Cid e Camilo não estão mais bem cheirosos um com o outro. Vamos aguardar o que é que vai acontecer daqui para frente. Mas olha, uma informação muito boa, que Sobral sempre se destaca há muitos anos, é a questão da educação. Pois é, a informação é que Sobral reafirma sua posição de liderança na educação brasileira, tendo seu modelo de sucesso apresentado como referência no recente evento APM Conexão Bauru, em São Paulo. O município cearense, que alcançou a impressionante nota de 9,6 no IDEB 2023 para os anos iniciais, garantindo o primeiro lugar no Brasil entre cidades com mais de 70 mil habitantes. Foi o grande protagonista da palestra do Direito Geral do Instituto Alfa e Beta, Leonardo Oliveira. Oliveira destacou a parceria de mais de 2 décadas entre a instituição e Sobral, que resultou em uma transformação educacional notável, com 98,58% dos alunos alfabetizados na idade certa. Em sua apresentação, ele enfatizou que o sucesso de Sobral na educação não é um caso isolado, mas um exemplo prático de como a aplicação de metodologias baseadas em evidências e uma gestão eficaz podem revolucionar a educação pública. A tese central que determinamos é que o sucesso de Sobral não é uma exceção geográfica, mas um modelo plenamente replicável. Ele se baseia em pilares que a ciência já validou como fundamentais para uma educação de qualidade. O que Sobral fez foi institucionalizar esses elementos científicos em sua estrutura de ensino, provando que, com gestão e evidências, é possível transformar qualquer rede pública no Brasil,
afirmou Leonardo Oliveira, reforçando o potencial de Sobral como inspiração para todo o Brasil na questão da educação. Isso aqui é legal, né, Tony? Quando, olha, lá em São Paulo, em Bauru, pessoal ressaltando a educação de qualidade em Sobral. E isso aqui, a gente parabeniza, né, todo o sistema, mas voltado mais com exclusividade para o professor, para o diretor, para o coordenador, ou seja, os professores, os coordenadores, os diretores, os próprios estudantes, os vigias, as merendeiras, todos aqueles envolvidos no sistema educacional. Porque muitas das vezes quem se destaca é o político A, B, C e D, já fazem mais de 15 anos que Sobral vem com essas conquistas. E aqui ninguém ressalta político A, político B. A gente ressalta o professor, o diretor, o coordenador, o zelador, a merendeira, o estudante, porque são eles que são os merecedores. Lógico, claro, a gente sabe que tem que ter o apoio por parte do poder público, a prefeitura, a Câmara Municipal, todos os órgãos envolvidos nesse sistema. E é legal, é beleza quando a gente acompanha uma informação dessa, Sobral sendo referência lá em São Paulo, né, Tony? Olha, é bom demais, porque sobralense que somos, a gente fica muito feliz quando a gente toma conhecimento de uma notícia desta relevância. E eu comparo, né, tal qual a fórmula daquele famoso refrigerante, que é guardado a 7 chaves. Então, a fórmula que foi implantada no Brasil da educação a partir de Sobral, deu certo, lá nos primórdios. Então, essa fórmula, ela deu certo e vai sendo aprimorada e ela é guardada a 7 chaves. Então, quando de repente você muda a rota, muda o sentido, talvez você consiga atingir o auge ou algum sucesso, mas vai demorar. Por quê? Porque você desviou da rota. Agora, quando você não desvia da rota, você segue o mesmo itinerário, você vai até de olho fechado, tranquilamente. Então, parabenizar os de ontem e parabenizar os de hoje, que não deixam a peteca cair, e de antemão, já também criar uma expectativa para os de amanhã. Aqueles que zelam e assumem o papel, ou por que não dizer, a missão da educação, né, como sendo sua. É como o Mário falou, aqui não é só mérito de um só, né? Aqui não é só um, é toda uma equipe, né, Mário? E nesta equipe citada pelo Mário, eu acrescento também a família, porque não adianta o esforço da direção, né, da coordenação, dos professores e de todo o corpo escolar, se em casa a família também não contribui e não participa da vida escolar daquela criança e daquele aluno. Então, é complexo a educação e o resultado é satisfatório. É uma sementinha que foi plantada e hoje os frutos estão sendo colhidos de forma muito meritosa e a gente fica vaidoso e orgulhoso por ser de Sobral, exatamente quando o assunto é educação de primeira qualidade. Muito bem, tá aí a informação boa aqui da educação de Sobral. Mas, Tony, só para finalizar aqui sua participação, saindo da educação, indo para o futebol, rapaz, o futebol do interior do estado do Ceará, né, mais um caiu, né, o Quixadá, que subiu agora há pouco tempo para a primeira divisão, caiu, né, para a segunda divisão, juntamente com o Tirol. E aí permanece a única força do interior na elite do Campeonato Cearense, é o time do Iguatu. Até pelo fato de Horizonte e Maranguape serem do interior, mas da região metropolitana, como se fossem bairros de Fortaleza. E eu vejo apenas o Horizonte, ou seja, apenas o Iguatu como realmente do interior do estado. Eu estava pensando, imagina, Tony, no próximo ano a gente tiver 3 do interior do estado, né, Guarani de Sobral e Casa Iguatu, né, é a força do interior do estado retornando à elite do futebol cearense, seria muito bom, já que o Quixadá, o Quixinha, acabou caindo para a segunda divisão. Mas a gente torce para que Guarani e Casa lá de Juazeiro do Norte retornem à elite do nosso futebol, né, Tony?
Olha, Mário, é verdade, né? A gente vê que o Icasa foi e bateu, né? Foi e voltou. O Icasa não, perdão, o Quixadá. E juntamente com o Quixadá, quem subiu foi o Maranguape, né? O Maranguape conseguiu se safar. Obviamente, aí vai organizar a casa para que, quem sabe, no próximo ano ele não esteja brigando aí pelo quadrangular da permanência, porém esteja brigando lá dentre os que lutam pelo título, e a gente sabe que lutar pelo título em se tratando de uma equipe da região metropolitana ou mesmo do interior não é nada fácil, mas que pelo menos brigue, assim como esteve lá em seu momento de glória também o Maracanã, como já teve o Iguatu, como já teve o Horizonte, que é ir para uma Série D, que é ir para uma Copa do Brasil, como o próprio Icasa, né? E vejamos aí, como sendo do interior, o Icasa recebeu essa bolada última aí, porque lá atrás foi injustiçado. O Icasa poderia ter ido para a Série B, né, Mário? Série A, Série A, aliás, e foi injustiçado. E por conta disto, recebeu aí aquela cifra de milhões, algo em torno de 90, aí foi caindo, não sei se abocanhou 80 ou foi 75 milhões. Mas a gente torce que as equipes do interior, elas se unam, né? Por que não dizer as próprias equipes da região norte, né? E demais regiões, porque lá na região do Cariri as equipes se uniram, pressionaram a federação, que foi para cima do governo e tem aí um valor assegurado por parte do governo do estado, sem falar, Mário, que na arena, a arena, como é o nome da arena lá? Arena Romeirão. Arena Romeirão, a despesa é tão alta, mas essa despesa é bancada pelo governo do estado. E aqui na região norte, infelizmente, nós não temos uma arena, né? O estádio do Junco aí recebendo uma penteada, mas não chega a encher os olhos, obviamente, do torcedor de Sobral e da região norte. Tônio, pois um abraço e até amanhã. Amanhã a gente volta a partir de 12h30, com a graça de Deus, se Ele permitir. Lembrando que ainda hoje, às 18 horas, às 6 da noite, tem a Mara Rodrigues, não é? Mas a informação na Plus começa cedinho com você. 6 horas tem o DUBO, 7 horas tem o Ceará News e antes do Redação Plus tem o Meio-Dia Ceará. Amanhã, a partir do meio-dia, até lá. Muito bem, continuando falando ainda sobre o futebol, o Vitor Nogueira chega na nossa programação e traz as informações dos clubes do futebol cearense. Acompanhe. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. Quixadá e Tirol estão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Os dois times perderam seus jogos na noite de ontem e estão oficialmente na segunda divisão. Vão disputar a Série B em 2027. No estádio Presidente Vargas, o Tirol foi derrotado pelo Maracanã pelo placar de 2-0. Após a partida, o técnico do Maracanã, Júnior Cearense, avaliou o porquê a campanha do Maracanã foi tão abaixo da expectativa inicial, principalmente após o título da Copa Fares Lopes no final de 2025. Olha, a gente terminou o ano excelente, né? Um título no começo do ano, do interior, no final, que foi a Copa Fares Lopes, só que desmontou, uma semana de folga, quando voltou 16 atletas, é muito pouco para a importância que o campeonato tem. A verdade é essa, não tivemos, as duas equipes que mais sofreram na competição foi as duas que estavam hoje aqui por conta de tudo isso. Desmontaram, não montou a altura do campeonato, né? Nós sofremos muito com pouca opção, perdemos vários jogos na hora que meus jogadores descansavam, que precisava mexer, chegou muita gente que não estava treinando e acabou que a gente sofreu até agora. No estádio Abelhão, em Quixadá, o Quixadá foi derrotado pelo Maranguape pelo placar de 3-1. Com isso, Maranguape e Maracanã se mantêm na elite do futebol cearense para 2027, enquanto Quixadá e Tirol vão jogar a segundona na próxima temporada. Então é isso, amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Direto da redação, Victor Nogueira. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu Esporte 7. Muito bem, tá aí o Vitor Nogueira trazendo aí as suas informações em relação aí o quadrangular da morte, né? O quadrangular do rebaixamento, e aí finalizou com essa rodada, né, o time do Quixadá e o Tirol caindo mesmo para a segunda divisão. E aí o
ouvindo aí o Vitor, o cearense, né, que aqui da região, acho que é Uruoca ou é Martinópolis, foi jogador do Guarani, foi jogador do Fortaleza, do Horizonte, acho que teve uma passagem rápida também pelo Ceará, falando das dificuldades que teve com o Maracanã no início dessa fase, mas conseguiu se recuperar e está aí garantindo o time no próximo ano na Série A do Campeonato Cearense. Mas voltando para o nosso Baiãozinho de 2, a gente torce para que o Guarani de Sobral forme uma boa equipe e possa conseguir a sua classificação para a Série A do Campeonato Cearense e no próximo ano enfrentar aí Maracanã, enfrentar Maranguape, Fortaleza, Ceará, Ferroviário, né, Iguatu e outros mais dentro da Série A do Campeonato Cearense, né? Mesmo com a dificuldade financeira, mas a gente torce para que isso venha a acontecer com o nosso Bugre Sobralense. Um abraço a todos, a gente volta amanhã a partir das 12h30, destacando as principais informações para você de Sobral e da região. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.